Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, de 9 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 9 a 13. Abre na Bíblia Raiz também, que é muito especial. Se você está a Bíblia online, coloca no módulo avião para você não errar e não ficar buscando outras informações para aquilo que o Senhor quer nos ministrar. Livro de Marcos, capítulo 1, verso 9 a 13, diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Até aí. Algo importante aqui da passagem de Marcos, que é curta, mas extremamente profunda, porque nela vemos que Jesus passa por 3 movimentos seguidos. Ele foi batizado, ele tem a afirmação do Pai e foi conduzido ao deserto. Logo após de ser revelado publicamente, identificado como um filho amado, Jesus é levado para o lugar da prova. E ali o texto diz algo muito singular: logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então você entende que naquele momento no Rio Jordão, Jesus está aqui, ele se sujeita para que se cumpra toda a justiça. A João Batista, o seu primo, que anunciava arrependimento, que batizava as pessoas naquele lugar, Jesus se submete a essa verdade, e assim que ele sai do batismo, o céu se abre, desce o Espírito em forma de uma pomba, não como pomba, e aí uma voz é ouvida, a manifestação da Trindade, o Filho na água, o Espírito descendo e a voz dizendo: Esse é o meu filho amado. Imediatamente o Espírito leva ele para o deserto, rapidamente. Não deu tempo de Jesus trilhar nada naquele lugar, mas ele foi levado para o deserto, e ali 40 dias foi tentado por Satanás. Marcos resume de uma forma muito inteligente, de uma visão muito específica, uma realidade espiritual intensa. Jesus esteve entre as feras e os anjos. Essa é uma expressão que nos ensina que há momentos na vida em que somos cercados por pressões, por ameaças, por solidão, por tentações, conflitos internos e externos. Mas ao mesmo tempo que estamos diante das feras, também somos cercados pelo cuidado divino, pelo sustento celestial, pela assistência espiritual e pela presença de Deus. Nós aprendemos na Bíblia, a igreja, que o deserto não é apenas um lugar de luta, mas também um lugar de revelação, um lugar de dependência, um lugar de fortalecimento. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus em movimento, algo muito importante, porque tudo acontece com muita rapidez. Jesus, ele passa por essa transformação, ele se expõe no lugar, a sua identidade é confrontada, e note uma coisa importante: ele ouve a palavra mais importante da sua jornada, da sua chamada: esse é meu filho, em que me alegro. Foi essa palavra que habilita Jesus para tudo que ele teria 3 anos e meio à frente de ministério. E é exatamente nessa palavra que Satanás o tenta no deserto. Quando você estuda, a forma de argumentação de Satanás sempre é com uma dúvida, sempre é colocar uma fraqueza na direção de Deus, na sua identidade. Já que é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Já que é filho de Deus, se joga desse lugar. Já que é filho de Deus, se você prostrar e me adorar, eu vou dar todo o reino desse mundo. Exatamente, ele não foi tentado numa área que talvez fosse uma dificuldade, não, foi na identidade. Isso nos traz a responsabilidade de entender que no momento de uma prova, virá um momento de glória. Logo quando o Espírito o leva para o deserto, nós entendemos uma verdade importante: experiências profundas com Deus não nos isentam dos desertos, mas nos preparam para eles. Isso é importante, porque depois do Jordão vem deserto, depois da afirmação vem a prova, depois da revelação vem confronto. O Espírito o impeliu ao deserto. Pastor, que o senhor está batendo nessa tecla? Porque nós seremos levados pelo Espírito ao deserto. Nós sofreremos. Se você deseja ser um cristão verdadeiro, um cristão que carrega as marcas, precisa aprender a lidar com os desertos. Ciclicamente nós enfrentamos. E quando essa palavra fala que o Espírito impeliu,
o verbo indica força, indica impulso, indica uma condução intensa. Não foi um acidente, não foi um abandono, não foi derrota, foi conduzido. E nem todo deserto é um sinal de erro. Existem desertos que são parte do treinamento de Deus. Diz a palavra que ele foi tentado por Satanás. Jesus enfrentou uma oposição espiritual direta. Isso mostra que o deserto é lugar de confronto. Uma tentação vai surgir em momentos de vulnerabilidade. Ele vai atacar a identidade, a sua obediência e a sua missão. E o texto chama atenção, e é aí que eu extraio a inspiração dessa mensagem, daquilo que nós estamos vivendo. Ele vivia entre as feras. Essa é uma expressão exclusiva em Marcos, que ressalta um ambiente hostil, perigoso e selvagem. Feras aqui apontam para a ameaça, desordem, medo, ambiente de risco, confronto com aquilo que é bruto, agressivo e destrutivo. Mas ao mesmo tempo que ele vivia entre as feras, os anjos o serviam. Mesmo num deserto, Jesus não estava desamparado. A assistência divina estava presente. A palavra serviam comunica sustento, comunica cuidado, comunica socorro, provisão. O texto apresenta toda essa situação que nos mostra perigo e prova e sustento coexistem. Você está passando por lutas, você enfrenta dificuldades, parece que você tomou um passo, tomou uma decisão, entrou no caminho, e parece que Deus não entrou contigo. Mas quando a gente começa a viver o processo e o propósito de um deserto, de uma batalha, numa exposição que Deus permitiu as feras cercarem, algo dentro de nós é despertado. Algo dentro de nós começa a ser manifesto, você começa a perceber coisas que certamente no tempo que você não está nesse lugar entre as feras, você jamais descobriu o seu potencial, e aí você sabe que de onde vem o teu socorro nunca falha, é o Senhor que é contigo. Quem pode aplaudir o que é o Senhor? Ele é santo, você sabe que Ele traz a providência. Deixa eu falar que muitos aqui já viveram prova, ou estão vivendo, já viveram um perigo, mas o sustento, quem aqui viveu já o sustento do Senhor? Levanta bem alto a sua mão, você que já viveu o sustento do Senhor. Essas mãos que estão levantadas, se a sua não está, estará um dia. Eu creio que elas estão preparadas para viver novas áreas de sustento na sua vida. Que você possa levantar as suas mãos, agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel. Uma passagem que não fala apenas de um evento histórico na vida de Jesus, mas também torna um espelho para a nossa vida. Nós temos desertos, nós enfrentamos as feras, e nós precisamos discernir o ministério dos anjos de Deus. A mensagem é legal, é importante, é linda, mas o que é central dessa mensagem é que o confronto, que a oposição, que a pressão, mostra também que haverá cuidado. Um cristão não vive isento de um combate, mas ele vive acompanhado por Deus. E é interessante quando nós entendemos que essa imagem de uma ameaça animal ligada à queda do mundo aparece logo após o pecado. Sim, quando nós vemos, quando a criação entra numa tensão pelo pecado, pela desobediência. Simbolicamente a linguagem ameaça feroz ganha força em textos como Gênesis 4:7, quando o Senhor confronta Caim antes de Caim matar o irmão. Ele diz assim em Gênesis 4:7: se bem fizeres, não é certo que você será aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. O pecado aparece como algo que espreita e deseja dominar, uma ameaça, semelhante ao comportamento de uma fera. Fala de uma natureza, de um instinto que, se a gente não dominar, pode se tornar uma fera, pode trazer prejuízos. Mas também nós vemos que o Senhor, em toda a Bíblia, nós vemos as manifestações de anjos. Quando o Senhor coloca o homem para fora do jardim, Ele coloca querubins no lado oriente do jardim do Éden, com uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida, para que ninguém acessasse mais. Anjos aparecem cedo aqui na Bíblia, na narrativa bíblica, como ministros de santidade e do governo de Deus. Então o que representam feras nas nossas vidas? Segundo a teologia, feras podem representar tudo aquilo em um mundo caído que se levanta contra o propósito de Deus em nós. Então pode simbolizar uma tentação violenta, um sistema hostil, uma paixão desordenada, um medo profundo, uma estrutura maligna, uma perseguição, um impulso destrutivo, um ambiente espiritualmente agressivo. Feras são figuras daquilo que quer nos intimidar, quer nos devorar, quer nos paralisar.
Pedro escreve de uma forma muito sábia, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a linguagem aqui é clara, o inimigo ele é feroz, ele age como um animal predador, só que ele não se apresenta como um animal predador muitas vezes, ele te engana. Se você não dominar a porta do teu coração, e tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os segredos da vida, você pode ser devorado. Me lembro uma vez, fazendo a missão em Buenos Aires, eu ia a cada 15 dias, eu já tinha uma certa frequência, eu gostava muito de ficar no Hotel Ibis, ali da Avenida Correntes, bem perto do obelisco, e já chegava, já fazia o meu check-in, já subia, tudo mais, e já estava em comunhão com os irmãos. E eu me lembro de uma cena que eu cheguei numa sexta-feira, peguei um voo, consegui chegar, e já cheguei numa hora que eu poderia ter comunhão com os irmãos, já começar a ajudar nesse processo de construção do trabalho dali, e do meu lado, já conversando, já conhecia o pessoal do hotel, uma gringa, era o balcão, elevador, acesso aos quartos, e um restaurante e um café, e uma gringa vendo eu chegar, conversando em espanhol, olhou para mim e disse assim: wow, Brazilian, I like Brazilian guys. Se eu não sei quem eu sou em Deus, que estou fazendo uma missão, acreditaria que eu estava num filme do James Bond, uma gringa olhando, eu já sabia que não era uma mulher, era um demônio falando. Me lembro uma vez, uma manifestação, a Valéria repreendeu e ela dizia o demônio: eu quero destruir teu marido. Sério isso, o inimigo fica ao nosso derredor, esperando uma vulnerabilidade. O inimigo não me poupou a investida contra Jesus, e não foi no poder, foi na identidade, porque a identidade é o que baliza toda a sua vida. Segundo a filosofia, feras podem representar impulsos não dominados, instintos desgovernados, medo existencial, caos interno, forças irracionais da vida humana. A própria ciência reconhece que o ser humano convive com tensões entre razão, desejo, medo e sobrevivência. Feras podem simbolizar aquilo que nos arrasta para baixo, para o instinto bruto, para a perda do domínio interior. Algo muito interessante, porque podem ser comparados com estados internos da ameaça intensa, como uma ansiedade intensa, extrema, uma resposta de uma luta, de uma fuga, de um congelamento, uma compulsão, um trauma, uma impulsividade, uma agressividade reprimida, uma desregulação emocional. E quando a mente percebe o perigo, ela entra em um alerta. Em certo contexto, a pessoa sente que está cercada por feras emocionais, feras mentais. E como é que essas feras se manifestam? Podem se manifestar de várias maneiras, como um medo, um pensamento de derrota, uma tentação recorrente, uma sensação de perseguição, uma raiva sem controle, uma desesperança, um ambiente opressor, pessoas ou sistemas abusivos, vícios e impulsos dominadores. Então feras aparecem sim como algo que insiste. O pecado tenazmente nos assedia. Olha que forte isso. Uma acusação interna, parece que você tem um algoz por aquilo que você não consegue, uma pressão relacional destrutiva, uma crise que tenta roubar a tua fé, um pecado com uma estrutura que tenta se repetir. E o que ocorre quando a gente enfrenta essas feras? Quando nós estamos diante de feras, geralmente nós experimentamos uma sensação de vulnerabilidade, de uma solidão, de um medo, de uma exaustão, de uma crise de identidade. A pessoa numa crise, ela acredita que ela é a crise, que ela é o que não consegue fazer, o que ela é o que não consegue viver, e aí você fica abalado, um questionamento do seu chamado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém aqui chega a 20% que foi Elias, e esse homem com uma expressão mais poderosa, profética da Bíblia, ele desejou a sua morte, depois que ele foi perseguido, que uma fera saiu da boca de Jezabel: vou te matar, me falsos deuses, outro Deus, se eu não te matar como você matou os profetas. E um homem que foi tomado de uma autoridade, vocês vão comigo no Carmelo ano que vem, em nome de Jesus, e ali ele faz uma limpeza, ele mata aqueles profetas, com autoridade, com poder, cheio da presença da glória de Deus, sim, exterminando a idolatria, confrontando uma idolatria, confrontando uma estrutura espiritual. E logo depois, ele deseja a morte. Davi passou por isso, quando ele não se deu conta, que no tempo que os reis saíram para a guerra, ele ficou no palácio.
Jeremias, que perdeu a própria morte, Paulo, até Jesus na sua humanidade. Só que, queridos, eu quero trazer algo para vocês, porque estar entre as feras também é um momento que pode gerar em nós purificação. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Sonda, meu Deus, conhece os meus pensamentos, prova os meus pensamentos. É a hora que você fala, peraí, cara, está demais. Então, se não está acontecendo, Senhor, vem sondar meu coração, as minhas motivações. E aí, você começa a passar por um processo de purificar. E aí, você é muito mais consciente da dependência de Deus. Que não adianta prédio, lastro financeiro, amigo. Estruturas foram abaladas. Tem gente que não imagina o que foi um plano Collor, quando ele zera a poupança de todo mundo, e todo mundo fica com 50 cruzeiros na época, sei lá, acho que é cruzados novos, sei lá. Todo mundo ficou mesmo dinheiro, o cara roubou o dinheiro, acabou, teve cara que se matou, empresário que não aguentou. Então, tua confiança não está nisso. Então, quando você está no momento de lidar com uma fera, você fala, cara, eu dependo de Deus. Espera aí, eu posso ter habilidade, eu tenho sabedoria, eu tenho experiência, mas eu dependo do Senhor. Se o Senhor não for à frente, eu não vou. Foi a palavra que a gente compartilhou ontem, quando Moisés, ele desce da montanha, vê corrupção no arraial, e aí ele pede, Senhor, se o Senhor não for, eu não nos tira desse lugar. Só que ele não pede só presença, ele pede da minha glória, ou seja, ele falou, Senhor, eu quero a tua presença, mas a manifestação visível da tua presença na minha vida. E essa dependência nos conecta de Deus. Uma batalha com as feras também nos melhora o nosso discernimento. Amadurecemos a lidar com isso. E nos fortalecemos espiritualmente falando. E é aí que é o lugar que nasce a segunda habitação de Deus, de acordo com Isaías 57:15. Contrito e abatido de espírito, o alto e sublime trono, mas habito também com o contrito, para vivificar. Ou seja, nesse momento que você está enfrentando uma fera, que você conhece a tua dependência, você sabe da sua vulnerabilidade, você se quebranta. E quebrantamento é a porta aberta para ele entrar. O que antecede os confrontos foi o que Jesus viveu: direcionamento, batismo, afirmação, descida do Espírito. Então talvez um momento de confronto espiritual pode ser antecedido por um novo nível de chamado, por um avanço espiritual, por uma transição de estação, e muitas vezes a luta vem logo após uma revelação importante. Só que se nós estivermos posicionados em Deus, depois do deserto nós vemos que Jesus inicia o seu ministério com mais clareza e com mais autoridade. João é levado à prisão e Jesus começa a anunciar: o reino é chegado, se arrependam, o tempo está cumprido, o reino está próximo. A manifestação da missão. Então a fera, ela vem para tentar roubar você daquilo que você tem que viver. Parece que ela quer impedir que você progrida no caminho que Deus te chamou, e você começa a lutar com essa fera. Fala, peraí, mas Deus me chamou, eu sei que sou filho, eu estou avaliando o meu coração, eu estou discernindo, eu estou considerando as coisas que eu preciso ajustar na minha vida. Eu não vou deixar essa fera ficar latindo na minha frente. Já viu um vídeo que os cachorros vêm latindo e um jovem começa a andar, olha para os cachorros, ignora, fica olhando, continua andando, daqui a pouco os cachorros vão embora, e o cara segue o caminho dele, não fica duelando. Qual é o princípio aqui? Desertos são vencidos, e isso nos leva a plataformas de autoridade. Como é que Davi transiciona de fase? Ele passou pelo leão, pelo urso, quando tomavam uma ovelha do rebanho dele, e quando ele entende que tem um grande desafio chamado Golias, ele olha, eu já passei por outro tipo de fera, então como Deus me livrou da boca, da mão do leão, do urso, Ele vai me livrar. Além de algo literal, aponta para um treinamento de ambientes de perigo. Opa, eu já tive que lidar com feras na minha vida. O próprio Daniel capítulo 6, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará, e Deus livrou. Deus fechou a boca do leão, meu irmão, enfrentou literalmente uma feras. Nós vemos que anjos e feras no mesmo cenário. Feras foram medo, perseguição, esgotamento. Quando Elias pede: já basta, toma minha vida, vem a providência do Senhor. Paulo, quando ele fala ao seu filho Timóteo, escrevendo da torre Marmitina,
um lugar de esgoto, um lugar de leprosos. Fica ali em Roma, vocês vão ver esse lugar. A gente precisa passar pela torre, mas não faço questão, porque é ali que ele escreve a carta de Timóteo. Para Timóteo, um lugar terrível, que subia, ele só respirava, morria. E ele escreve: eu fiquei livre da boca do leão, meu filho. Pode haver sim, queridos, uma dimensão literal ou metafórica, mas o sentido é de livramento em meio a uma ameaça. Então as feras podem aparecer no medo, na pressão, na negação. Como notar sinais da presença de feras nas principais áreas da nossa vida? Na vida espiritual podemos estar lutando com umas feras, numa frieza repentina. Está muito claro quando você faz a leitura da geopolítica. Se você abrir as manchetes do jornal, você vê claramente não apenas sinais, mas já a manifestação daquilo que antecede a volta de Jesus: pestilência, guerras, rumores de guerras, nações contra nações, céus abalados, a natureza, rupturas certas. Mas qual é o maior sinal? A frieza, o amor se esfriando, a apostasia já em ação. É um tipo de batalha que a gente enfrenta. A frieza. Também nós podemos lidar com as tentações insistentes. Mas espera aí, eu não estou falando de tentação que você olha para uma pessoa que para você seja... Não, é uma tentação de desistir, uma tentação de ser quem você não é, uma tentação de ir para o lugar que Deus não te chamou, uma tentação de querer ter o que Deus não tem como um plano, uma tentação de sair do quadrado e do desenho de Deus para inventar uma roda que não existe, uma acusação intensa, uma vontade de desistir da oração. Na mente ocorre com pensamentos catastróficos, um medo irracional, uma culpa paralisante, uma confusão contínua. Nas emoções, uma irritação constante, uma angústia, uma sensação de ameaça, um desânimo profundo. Nos relacionamentos, conflitos repetitivos, hostilidade, manipulação, isolamento. Na vocação, nós podemos lidar com feras, num desânimo com o chamado, uma sensação de inadequação. Deixa eu explicar algo para vocês, algo muito importante que vem do Espírito. Nós estamos num momento que 1 ano e meio se cumpriu em dezembro, e agora estamos migrando para o 2º ano de Salvation, e um 2º ano que tem muitas coisas para serem feitas. E você falar para mim, eu entendo, cara, parece que eu não tenho um lugar, parece que eu não estou encaixado. É porque nós estamos, e você precisa me ajudar a construir esse lugar, construir junto esse lugar, que faça parte daquilo que Deus tem como um plano para a tua vida, e que possamos desenhar e ajustar. São muitas áreas. E humildemente, sem nenhum problema de reconhecer que nem tudo tem um formato, que há uma tendência, que são coisas que nós precisamos avaliar, ouvir, discernir. Deus, como nós construímos isso, porque essa inadequação também pode ser uma fera que estamos lutando, uma procrastinação diante da missão. Então o que são estruturas que nós lutamos? É percepção, que você sente uma agressão, sente uma coisa como se estivesse te oprimindo. É um tipo de fera que a gente está lutando. Mas nós vemos no texto que os anjos o serviam. Digam graças a Deus. Nesse lugar existem anjos do Senhor, que Ele designa para um propósito. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, anjos são seres espirituais criados por Deus para servi-lo e para cumprir os seus propósitos. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Tem alguém aqui que vai herdar a salvação? Tem alguém aqui que vai herdar a salvação? Tem alguém aqui que vai herdar a salvação? Levanta a mãozinha, querido. O anjo está com você aí, aplauda o Senhor. Eles são ministros de Deus, mensageiros, agentes de proteção, executores da vontade divina. Ou seja, nós entendemos que podemos denominar como inteligência espiritual, seres intermediários, uma transcendência divina no mundo criado. Então, uma ciência não apenas tenta observar objetos ou a experiência humana de proteção, de uma transcendência, mas descreveu os efeitos subjetivos que não se esgotam numa realidade natural, nem espiritual. Como é que os anjos se manifestam? Na Bíblia, os anjos se manifestam trazendo mensagem, protegendo, fortalecendo e executando juízo, servindo o povo de Deus, conduzindo e guerreando espiritualmente. Salmo 91, 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Lucas 22, 43, apareceu o anjo do céu que o fortalecia no Getsemane.
Quais tipos de anjos a Bíblia relata? A Bíblia menciona querubins ligados à santidade e à glória de Deus, serafins ligados à adoração e santidade, arcanjo Miguel é citado como arcanjo, anjos mensageiros como Gabriel, exércitos celestiais, companhias angelicais. Isaías 6, 2 e 3 diz: serafins estavam por cima dele e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando Gabriel se apresenta: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, Lucas 1,19, Judas 1,9, o arcanjo Miguel. Então a Bíblia menciona isso. Então nós vemos reações que incluem temor, reverência, fortalecimento, direção, livramento. Mas o foco da revelação angelical não é a exaltação do anjo, e sim a vontade de Deus. Então a manifestação geralmente acontece em momentos críticos, crises, transições, missões importantes, orações, guerras espirituais, necessidade de fortalecimento. Então, em meio a tantas batalhas, nós sabemos que o anjo nos dá a direção. Podemos orar e pedir? Sim. Jesus disse que quando ele foi capturado, eu poderia pedir para meu pai mandar legiões de anjos para me proteger aqui. Disse Jesus: você não tem autoridade nenhuma se não fosse dado pelo meu pai. Então o próprio Jesus considera a intervenção angelical, e uma igreja madura que entende batalha espiritual precisa discernir isso, não culto ao anjo, mas saber que os anjos fazem parte de uma estrutura que vem da graça de Deus para o seu povo. Quem está comigo, diga amém. Nós vemos lá em Gênesis 16, 7, Agar estava no deserto, o anjo do Senhor achou ela junto de uma fonte de água. O próprio Jacó, Gênesis 28, 12, e sonhou, e eis que uma escada estava posta, e os anjos subiam e desciam por ela. Então nós vemos isso de uma maneira muito clara, que desertos são inevitáveis, são confrontos reais, tentações elas são verdadeiras, feras internas e externas, mas há um sustento divino. Vida cristã não é ausência de combate, é combate com a presença de Deus. O que nós aprendemos aqui nesse texto, entre as feras e os anjos, é que o deserto não cancela a filiação. O inimigo tenta cancelar a filiação. Por que nos sentimos desconectados? Porque a filiação está sendo atacada. Uma filiação, se eu sou filho de Deus, e Ele me coloca num lugar, me dá uma família para cuidar, me traz uma profissão, eu tenho uma responsabilidade como um cidadão de uma cidade, Porto Alegre, eu sou um servo, eu sou um filho, eu entendo isso, eu tenho uma comunhão com Deus, eu vou viver a eternidade com o meu Senhor, com o meu Pai. Então a tentação não pode anular uma identidade que é fortalecida na comunhão, na intimidade. E onde é a intimidade? Onde você se desnuda, onde você está num lugar secreto, onde você tira as máscaras sociais, onde você tira as suas roupas, você expõe a sua verdade diante do Senhor. Feras não entram na intimidade, feras não impedem o cuidado de Deus, anjos servem no processo. Como nós podemos vencer as feras que tentam nos destruir? Permanecendo na identidade. O que Deus falou ao teu respeito? Jesus vai ao deserto afirmado pelo Pai: esse é meu filho, filho amado em quem me comprazo. E quem sabe quem é em Deus resiste melhor ao ataque. Espera aí, eu me lembro uma vez de uma pessoa que queria muito namorar e casar com minha irmã, e na primeira crise a pessoa foi abandonada. Essa irmã, ela sentiu muito, mas eu dei graças a Deus que na primeira lombada já conhecemos a suspensão do carro. Opa, na primeira já puxa o pino, não quero mais. Como assim? Como é que a gente vai viver o casamento, que é uma jornada para sempre, que vai ter crises, coisas maravilhosas? É a jornada de crescimento, é a escola do caráter. Se numa primeira crise eu quero correr para a mamãe, para o papai, não, nós vamos encarar. Já tive que lidar com situações que eu vi a mulher botar o dedo na cara do marido e falar assim: quando você errou, eu estava contigo, eu sou nossa carne, eu te perdoo. Confrontando o marido, e eu achei maravilhoso, só faltou um tapão bem dado de lado, mas aí não foi possível. No sentido de que eu estou com você, nós estamos juntos, é na boa, é na ruim, é isso. Filho de Deus, eu sou servo de Deus, não vou brincar. O primeiro perfuminho vai fazer eu virar a cabeça e achar que está tudo, meu Deus, eu tenho uma família,
eu tenho uma aliança, eu estou casado com a minha família, eu estou casado com a minha igreja, eu estou casado com o meu chamado, estou casado com a minha profissão. Em que sentido, cara? Eu tenho uma aliança. Nós vivemos hoje algumas crises. Eu estou fazendo agora uma cadeira de processos em gestão de pessoa, e até um militar querido que dá essa aula para a gente, um cara muito legal. E existem alguns fenômenos dessa geração recente, que há uma alternância de trabalho absurda. A pessoa em um ano trabalha em 2, 3 lugares. Eu sou de uma geração que, cara, meu pai tinha 20 anos de que bom, eu trabalhei tantos anos, e a gente vê um fenômeno que os headhunters estão buscando agora, 40 mais, 50 mais, que é uma geração preparada para sacrifício, para compromisso, para lidar com pressão, e que não desiste facilmente. Tem uma identidade. Como é que eu venço a fera, além de permanecer na identidade? Cheio do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito e sustentou a sua missão. Como é que você se enche do Espírito? Ambiente, louvor, espalha a Bíblia, põe no carro, baixa a Bíblia, põe o Glorify, conversas, começa a orar em línguas, coloca louvores antigos que te remetem a experiências com Deus, traz à memória aquilo que restaura a tua esperança. Eu me encho do Espírito, eu me vejo em textos, eu me vejo em desafios, guardando a sua palavra. Jesus responde a tentação com a Escritura, porque não é só de pão que a gente vive, mas da palavra que sai da boca de Deus. Como é que eu venço uma fera? Discernindo as estações. Tem momentos de confronto que não significam um abandono, é uma estação, é um momento de transição, e sem perceber as estações começam a mudar, e a gente tem que entender que essa estação que muda, eu tenho que me adequar a essa estação. Eu não guerreio no verão como eu guerreio no inverno. Estou falando de coisas assim mais claras, para que fique mais próximo do nosso entendimento. É uma estação pós uma fase da vida, uma reconstrução, um recomeço, um novo filho, um novo trabalho, uma crise financeira por erros ou por situações, fatores exógenos que foram fora do teu controle. Cara, eu vou responder essa estação. Há tempo e propósito determinado por Deus para todas as coisas, de acordo com Eclesiastes. Espera aí, então vou recuar um pouco algumas casas, reaprender o processo para voltar de novo, subir nesse nível que eu estava, mas não estou adequado. Eu consigo vencer as guerras aceitando o cuidado de Deus, que envia o seu sustento no tempo certo. E eu consigo lidar com as feras, de acordo com a palavra de Tiago, resistindo firmemente. Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem duas condições importantes, sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Como é que você sujeita a Deus? A frequência de culto, isso é muito importante, edifica a tua fé, mas eu me sujeito a Deus quando a palavra se torna a regra máxima da minha vida. Se a palavra manda eu amar, perdoar, abençoar o meu inimigo, eu não tenho alternativa, porque todo princípio traz resposta e respaldo. O princípio quebrado é resposta não dada, não há retorno sem princípio, queridos. Então eu sujeito a minha vida a Deus, e quando o diabo olhar para mim, ele vai olhar Deus, a palavra dele encarnada em mim, e a minha resposta é a palavra, e essa resposta que não for a palavra, eu me arrependo. Nós vivemos entre feras e anjos, mas o segredo de Jesus é que ele não perdeu comunhão com o Pai. Mesmo no ambiente hostil, a presença de Deus pode permanecer conosco. E quando nós aprendemos a viver debaixo da presença e da glória de Deus, as feras perdem a força, o medo perde o domínio, a alma encontra estabilidade, a vocação permanece viva. Relacionamento de Deus à luz da Escritura. Como um jovem pode guardar os seus caminhos? Colocando a palavra no seu coração. Eu queria muito voltar para os meus 18 anos, como eu queria, mas Deus não permite, que Ele dá a idade com a experiência, e você não consegue usar isso, quando era, o que a gente tenta fazer é transferir para vocês, gerações. Eu quero dar um recado claro para todos que estão me ouvindo aqui, 20 menos, respeito àqueles que já estão namorando, mas se eu pudesse voltar, investiria na minha vida com Deus profundamente.
em 2, 3 idiomas, faria experiência internacional, voaria com Deus, numa formação, e assim pediria: Senhor, me dá uma mulher segundo o teu coração. Depois dessa experiência de uma janela de 4 anos, firme com Deus, voltaria voando. Graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Eu conheci minha esposa depois de muitas coisas que eu errei, livramentos que nós vivemos. Mas uma coisa, quando eu encontrei a Valéria e sentei com ela, eu sabia de uma coisa: que eu não queria mais pecar, e ela muito menos. Então o caminho foi o caminho de Sião, irmão, foi o alto caminho de Sião. Por quê? Para a vocação permanecer viva. Comigo, eu comecei a caminhar com o Senhor de fato. Conheci Jesus em 94, 98 decido me posicionar, e começa em 98 até 2000 o meu batismo, ter aquela vida completamente dupla. 2001, ali eu me batizo e renuncio às coisas que você não vai renunciar. Meus irmãos, em 4 anos a minha vida fez isso, porque eu decidi, como Daniel, propor firmemente não comer do manjar desse rei dessa terra. Então vocês que estão aqui hoje, 30 menos, 20 menos, não importa, você pode ter 50 que nem eu, e 2, proponha firmemente: eu quero viver para o Senhor, porque o auge da nossa existência e jornada é encontrar o nosso amado e ouvir dos seus lábios: bom está, servo bom e fiel, entra no gozo que eu preparei para você. Esse é o auge das nossas decisões, o alinhamento com Ele desde agora. Nós vivemos uma geração cercada por feras modernas, a ansiedade, as comparações, pressão social, pornografia, vícios emocionais, distração digital, isolamento, relativismo, medo do futuro, sem falar do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, diz Paulo para o seu filho Timóteo. Todos os males. Mas como é que você lida com isso? Como? Disputa ministerial, disputa no trabalho. O fundo é amor ao dinheiro, porque você acha que vai ascender em influência, poder, e vai ter mais dinheiro. Essa é a escalada. E aí, temos que lidar com essas feras modernas. Pressão social. Meu Deus, eu estou numa faculdade, estou fazendo agora à noite 3 e 4, são as cadeiras que eu consegui fazer por causa do trabalho. Quando eu desço para o café, eu falei: meu Deus, de onde saiu, galera? E eu vejo que a gente tem que se cuidar muito para ser um cara mais velho, Karen, para ajudar os mais novos, porque tem uma galera que está chegando que não está preparada, então a gente tem que se proteger para ajudar essa nova geração. Eu estou vendo uma realidade de pessoas distraídas, o professor derrubando conhecimento, o cara com doutorado fora do Brasil, falando de gestão de pessoas. Cara, uma conversa, eu quase me levantei e saí da cruz, falei: gente, bora, está tendo aula aqui, meu, eu estou pagando essa faculdade, para mim custa. Pessoas distraídas, são guerras que a gente enfrenta, mas também nós vamos seguir servindo a Deus, que vai enviar os seus anjos, o socorro, o seu sustento, sua presença. Queridos, deserto existe, feras existem, tentações existem, mas Deus continua presente. Os nossos relacionamentos precisam tornar um lugar de apoio, de intercessão e de verdade, onde a presença e o encorajamento ocorrem. Construir uma vida em que atrai a presença e a glória de Deus por meio da obediência, da santidade e da humildade, ou intimidade. Como isso? A palavra, a comunhão e discernimento. De todos os sinais que estão acontecendo, e você vê muito podcast, gente ficando milionário com o podcast do caos. O novo cenário do Elon Musk. Aí você vai lá ver o YouTube 3 horas, o cara macetando para se reter e o dinheiro subindo na conta dele. Deixa eu resumir: viva o Salmo capítulo 1 e medite em Marcos capítulo 13. Sabe o que nós precisamos para entrar, se nós seremos arrebatados, ou enfrentaremos a tribulação, ou a grande tribulação? Lâmpada com azeite, lâmpada acesa e vestes brancas. Esse é o resumo da ópera, gente. Não vamos complicar aqui. Santidade, perdoa a quem deve ser perdoado, ame até os mais difíceis e peça ajuda por Deus, porque é o Espírito Santo que derrama amor no coração, como está Romanos 5,5, não apenas nos salvos, nos nossos corações. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então quando está difícil, ama. Quando está difícil, olha para a cruz. E a realidade de quem caminha com Deus nesse mundo é fé e anjo.
Tem luta, mas tem cuidado. Tem deserto, mas tem sustento. Tem confronto, mas tem presença. Tem ameaça, mas tem glória. Como Jesus padeceu e venceu, nós podemos vencer também. Coloca a mão no teu coração, meu querido. Pai, eu oro como teu filho aqui, porque muitos estão sendo atacados por feras, sendo ameaçados, culpados, influenciados por feras. Mas eis aqui os teus filhos, Senhor, eu os apresento diante do teu altar. E eu peço agora que, se eles estão vivendo em algum tipo de deserto, em meio às feras, que os teus anjos venham. Peço discernimento, para que possamos a cada momento reconhecer a tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, peço fortalecimento diante de toda ameaça. Guarda a mente, firma a identidade, sustenta com o teu cuidado, que nenhuma fera venha destruir o propósito que o Senhor colocou em nós, e que no meio de uma batalha, de uma luta, de uma circunstância, possamos experimentar o teu socorro, a tua glória e o teu amor. Eu oro e peço que agora seja calada toda a voz de uma fera que esteja cercando, de toda circunstância que levou a uma desconexão, a uma mentira, a uma estrutura que trouxe adoecimento na fé, que trouxe tristeza, que trouxe um sentimento de solidão, uma desesperança em relação aos vínculos, à família, à própria identidade, ao casamento, à sua vida emocional, à sua vida sentimental, à sua chamada, ao seu trabalho. Pessoas que estão cercadas muitas vezes por feras, pessoas que se sentem, Senhor, simplesmente esquecidas. Cancela, Pai, essa voz maligna em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem usado para querer enfraquecer na nossa vulnerabilidade, a nossa identidade, seja cancelado agora, porque a cruz é a afirmação do Senhor que nos ama, e prova e comprova esse amor, e mostra esse amor, se garante esse amor ao fato do teu Filho amado ser entregue para morrer em nosso lugar. Eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo traga à nossa memória experiências que vivemos contigo, momentos, Pai, que nós fomos poderosamente abençoados, intervenções sobrenaturais, milagres que experimentamos, uma conexão e revelação da palavra pura dentro de nós. Pai, eu oro pelos caminhos que os teus servos correm, a ida e a volta, o levantar ao deitar, lugares e ambientes e pessoas que estão influenciando talvez de uma maneira negativa, que haja, Senhor, agora uma intervenção do Senhor, e toda mordida de fera, tudo que inflamou, tudo que envenenou, tudo que enfraqueceu, tudo que adoeceu de uma maneira maligna, Senhor, seja cancelado agora em nome de Jesus. O bálsamo do sangue de Jesus seja sobre nós, a cura. Entra, Senhor, nas nossas vidas, e vê se é em nós, Pai, caminhos que estamos sendo coagidos por feras. Mas como diz a tua palavra, aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que nos guarde e nos livre de todo mal. Eu peço os teus santos anjos trabalhando nos lares, trabalhando nos trabalhos, nas empresas, trabalhando nos deslocamentos, trabalhando nos desafios, nas missões que os teus filhos têm, os teus santos anjos trabalhando. Pai, muitas vezes nosso nome é exposto, Pai, feiticeiros, muitas vezes lançando demandas, que os teus anjos venham quebrar essas demandas contra a igreja, contra a casa do Senhor, contra a liderança desse ministério, contra os voluntários, o povo e o rebanho. Em nome de Jesus, oramos por uma intervenção sobrenatural, que anjos façam asepsia nos nossos lares, no leito, no ambiente conjugal, nas mesas, na comunhão com os filhos, com as famílias, em nome de Jesus, nos departamentos dessa casa, em nome de Jesus, que os anjos façam asepsia, removendo palavras malditas, removendo críticas, removendo sentenças, removendo toda a demanda das trevas, seja cancelado em nome de Jesus. Que a tua palavra venha, Senhor, que possamos nos arrepender, Pai, de tudo aquilo que foi a manipulação da nossa identidade, de tudo aquilo que quis nos colocar no lugar onde o erro permanece, nos tornando o erro. Nós não somos isso. Fomos chamados e fomos comprados por um alto preço. Vem limpar o coração, Pai, de tudo aquilo que era uma ferida de feras dessa estação. Em nome de Jesus eu te peço. O louvor pode se preparar, enquanto isso você apresente a tua vida ao Senhor. Discirna na tua vida se existem situações
que você estava lutando e se sentindo agredido por várias formas. Pai, eu peço que anjos do Senhor venham de uma maneira sobrenatural, desconectando os dardos, flechas, conexões, palavras, sentenças, situações que ficaram impregnadas no nosso coração, na nossa mente. Isso estava nos abatendo. Como Jesus padeceu no deserto, mas os anjos serviam. Pai, vem sobre vidas que aqui estão, irmãos e irmãs, Pai, que nos acompanham também, que estão vivendo uma batalha contra Satanás, uma batalha contra a fraqueza da sua identidade, um ataque nas suas emoções, na sua mente. Seja desfeito em nome de Jesus. Possamos ter experiências com o Senhor, experiência da Tua presença, Espírito Santo, de uma unção sobrenatural nos tocando nessa noite. Nós nos rendemos nesse momento. Nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor. Permita essa atmosfera do louvor, da presença de Deus que é exaltada, tocar profundamente na sua vida. Em nome de Jesus, que você tenha liberdade, se quiser se colocar de joelhos, de pé, continua sentado no teu momento de intimidade com o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, não importa, aproveita essa atmosfera. Nós sabemos que os anjos estão aqui, nós sabemos que a palavra de Deus está lavando e regenerando, nós sabemos que o Espírito Santo está nos conduzindo, que sobre este lugar está o nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Que adianta eu juntar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Presença é o que me basta. Quem sou
declarar isso. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti. Coloca a mão no seu coração. Aceita o lugar e a identidade que o Senhor te dá. Esse lugar se chama filho e filha. Tudo que pode comprovar isso é a cruz do Senhor, que Ele viveu, se entregou, morreu e ressuscitou. Isso é a prova, isso é tudo que você precisa ter no teu coração. O Senhor morreu por mim, eu aceito essa verdade, eu me torno filho de Deus à medida da minha fé na obra de Cristo. E nada pode me roubar isso. Nada pode roubar este lugar. Nada pode roubar a glória de Deus na minha vida quando eu entendi que eu sou filho. Agora os ataques vão vir. E eu vou repreender esses ataques na minha vida. Porque eu fui amado, independente da minha condição. Com os meus erros, com as minhas virtudes, eu fui amado. Isso me basta. Eu sou amado por Deus. Ele conhece a minha limitação, Ele sabe a minha estrutura, Ele sabe que eu sou pó, e Ele me ama. Eu não permito mais essas feras me agredirem, eu não permito mais o avanço e a progressão dentro da minha vida dessas feras. Eu me coloco no lugar que o Senhor me chamou, de um filho e de uma filha, e eu repreendo essas feras agora. Eu declaro que essas feras não acessarão mais a minha vida, que todo domínio, toda influência, toda ameaça, retroceda agora em nome de Jesus. E se fui exposto a algum tipo de ferida dessas feras, se fui alvo dessas feras, o Senhor me livra, e o Senhor cura a minha vida, de tudo que pode ter sido agredido, de toda raiz, de todo ataque, de todo dardo inflamado que eu recebi. Eu desligo da minha vida em nome de Jesus, porque fui amado. Eu não aceito mais esse diálogo, eu não aceito mais esse cenário natural que tem sufocado a minha fé. Eu não aceito mais nem o próprio engano do meu coração naquilo que eu sinto, mas sim naquilo que eu creio. Eu confronto essa estrutura agora, que tem me conduzido no engano do meu coração muitas vezes, apenas sendo levado por vista e não por fé. Se as minhas emoções têm me controlado, eu peço perdão, e peço alinhamento na minha vida, que elas se sujeitem à palavra do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor, eu abro meu coração. Espírito Santo de Deus, vem fazer morada, vem fazer a tua habitação na minha vida, e me guie em toda a verdade revelada que está no coração do Pai, e inibe toda influência, toda argumentação satânica, trazendo dúvida e enfraquecimento na minha fé. Em nome de Jesus, eu fui chamado para frutificar, eu fui plantado em Cristo Jesus, no reino eu fui enxertado, e eu frutificarei, continuarei a minha missão, continuarei a minha aliança com a minha família, no meu casamento, a minha santidade, não negociarei a minha santidade, não darei descanso aos meus olhos, enquanto a vontade do Senhor não for conhecida para que eu a viva. Eu não aceitarei argumentações, distorções na minha vida,
tudo que tem roubado a minha paz, seja cancelado agora. Todo jugo opressor, Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas agora, e quebra todo jugo, toda mentira, todo fator residual do coração dessa humanidade que resiste à tua glória. Agora enfraquece o seu poder. Queremos nos render voluntariamente e pedir: Senhor, mostra-nos a tua glória, mostra-nos a tua face. Vem, Senhor, toca os nossos corações, toca os nossos corações, limpa a nossa mente daquilo que é a memória que quer abater, e nos colocar na identidade distorcida, de que somos a falha, o processo, a batalha, em nome de Jesus. Você rompe a argumentação das trevas, adorando. Quando essa tentação, essas feras vão gritando, você rompe com a adoração. Comece a adorar agora. Entronize o Senhor na tua vida. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que creio, vivo do que creio. Irás prover. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo, não estou sozinho.